Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou a professora Gabriela e nós estaremos aqui juntos hoje para falar um pouco sobre verbo. Está lá no livro Trilhas, módulo 1, capítulo 2, páginas 41 a 45. Pegue o seu material e faça as suas anotações necessárias, pois esse assunto ele requer um pouquinho mais de atenção, porque ele é um pouquinho denso, ok? Mas vamos lá. Então, o que é verbo? Verbo é a classe de palavras que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e possui inúmeras flexões, de modo que a sua conjugação é feita mediante as variações de pessoa, número, tempo, modo, aspecto e voz. As orações e os períodos eles desenvolvem-se em torno de um verbo. Nós abordaremos aqui hoje, tópico a tópico, de cada item que eu acabei de falar. Então, pegue seu caderno e vá anotando. Vamos à estrutura desse verbo, né? O verbo ele é formado por 3 elementos: o radical, a vogal temática e as desinências. Então, aqui, pessoal, eu tenho uma árvore para vocês. Cada um desses elementos aqui, a flor, o fruto, a folha, o caule, né? É uma parte que juntas elas compõem essa árvore. Né? Isoladamente, nós não poderíamos chamá-la de árvore se tivéssemos somente a flor ou somente o fruto, certo? E é dessa forma que acontece com as nossas palavras da língua portuguesa. Elas são formadas por pequenas partes chamadas de morfema, certo? Então, essas pequenas partes, elas se juntam para formar uma palavra. Nós vamos estudar agora cada uma dessas partes. A primeira delas é o radical, certo? O radical é a base. Nele está expresso o significado do verbo. Por exemplo, eu tenho aqui o verbo dissertar, esclarecer e contribuir. Tirando a vogal A e a letrinha R, nós temos disserte, que é a minha base, é o meu radical. A partir do meu radical, irão se formar novas palavras, certo? Esclarecer. Tiramos a vogal E e o R e temos o radical, né, a base desse verbo, né, esclarece. E contribuir, tiramos o I e o R e temos aqui o radical do verbo. A partir daqui irão se originar novas palavras. Nós temos também a vogal temática. A vogal temática ela se une ao radical para receber as desinências e assim conjugar os verbos. O resultado dessa união chama-se tema. Então, se eu tenho o radical e a vogal temática, eu tenho um tema. Exemplos. Aqui eu tenho dissertar, esclarecer e contribuir, né? A vogal temática, ela indica a qual conjugação o verbo pertence. Nós temos 3 conjugações verbais. A primeira, ela abrange os verbos cuja vogal temática é o a, argumentar, dançar, voar. A segunda conjugação abrange os verbos cuja vogal temática é o e e o né? Escrever, ter, supor. Terceira conjugação, nós temos aqui os verbos que temos a vogal temática como i, né? Emitir, evoluir, certo? Então, aqui, ó, nós temos o radical, certo? Que é o disserte, mais a vogal temática. Temos aqui um tema. Desinências. As desinências são os elementos que, junto com o radical, promovem as conjugações. Então, elas podem ser desinência modo temporal, quando indica o modo e o tempo. Desinência número pessoal, quando indicam as pessoas, né? Por exemplo, aqui na desinência O, presente em amo, é uma desinência número pessoal, pois indica que o verbo está na primeira pessoa do singular. Então, toda vez que eu falo em número, eu estou falando de singular e plural. Aqui invade, amava, é a desinência modo temporal, caracteriza uma forma verbal do pretérito imperfeito do indicativo na primeira conjugação. Nós também veremos o que é esse modo, né? Quando eu falo em tempo, eu estou falando de passado, presente e futuro. Quando eu falo em modo, eu estou falando de indicativo,
subjuntivo e imperativo. Nós vamos abordar isso com calma nas próximas aulas de verbo. Nós temos também os verbos regulares e verbos irregulares. Verbos regulares, né, é aquele que o seu radical não se altera na conjugação verbal. Exemplo aqui, cante, né? O verbo cantar. Então, toda a conjugação, ela não vai mudar, o radical ele vai permanecer, né? Que vai ser cante. Já nos verbos irregulares, é aquele em que o seu radical ele vai alterar, né? Se altera de acordo com a conjugação verbal. Por exemplo, o verbo haver, né? Conjugando fica ei, as e a. Então, aqui o radical ele já alterou, ele mudou completamente, diferente lá do nosso radical cante, certo? Que ele não vai alterar porque ele é um verbo regular. Modos verbais. Então, modos verbais temos indicativo, subjuntivo e imperativo. Esses modos, eles indicam as maneiras como os verbos eles se expressam. Por exemplo, no indicativo, o verbo ele exprime um fato certo, uma certeza, né? Exemplo, discursa muito bem. No modo subjuntivo, esse meu verbo ele exprime desejo, possibilidade, dúvida. Exemplo, talvez discurse bem esta noite. No modo imperativo, ele exprime uma ordem, né, um pedido. Então, por exemplo, discursa com ele. É isso que quer dizer o modo verbal, é a maneira como esse verbo ele se expressa, né? Se ele te dá ideia de dúvida, se ele te dá ideia de certeza, se ele te dá uma ordem. É isso. Flexões. Bom, para conjugarmos os verbos, temos de ter em conta as flexões a seguir. Por exemplo, quando eu falo aqui de pessoa, né, flexão em pessoa, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. A primeira pessoa é quem fala, então eu e nós, né? Eu e nós, pessoa quem fala. Segunda pessoa é com quem se fala, né? Tu e vós. Terceira pessoa é de quem se fala, ele e eles. Temos também aqui a flexão de número, certo? Quando nós falamos em número, nós já sabemos que estamos falando de singular e plural. Então, no singular temos eu, tu e ele, no plural, nós, vós e eles. Nós temos também flexões de tempo, né? Presente, passado e futuro, né? O passado também é chamado de pretérito. E o modo que nós acabamos de ver, que é o indicativo, subjuntivo e imperativo, quando o meu verbo me dá a ideia de dúvida, certeza ou ordem, ok? Então, pessoal, flexão é a modificação de uma palavra para expressar diferentes categorias gramaticais, né? Então, é isso que significa flexionar o verbo. Vamos aí à nossa atividade agora. Vocês já fizeram as anotações, então vamos agora fazer a nossa atividade, lá da página 41. Vamos revisar agora a única classe gramatical que é capaz de se flexionar no tempo, ou seja, no presente, no passado ou no futuro. Leia a tirinha a seguir em que o rato Níquel Náusea participa de uma experiência escolar e em seguida responda às questões. O rato anda pelo labirinto. Sobe escada, desce escada, toma choque, aperta a alavanca e ganha o prêmio. Nota 10. Nota 10? O prêmio é uma nota 10? Obrigada, professora. Letra A. Que sensação o Níquel Náusea demonstrou com sua fala e a expressão no último quadrinho? Por que ele se sentiu assim? Então, ele sentiu decepção, insatisfação, raiva, porque ele não imaginava que o prêmio seria uma nota 10, né? Ele imaginava um prêmio como uma comida, por exemplo. Então, o prêmio não servia para ele. Letra B. Nos 4 primeiros quadrinhos, quais palavras indicam as ações de Níquel Náusea?
a que verbos essas palavras correspondem. Então, as palavras anda, sobe, desce, toma, aperta e ganha. Elas correspondem aos verbos subir, descer, tomar, apertar e ganhar. Letra C. Em que tempo estes verbos estão, né? No presente, passado ou futuro, e explique a sua resposta. Então, eles estão no presente, por quê? Pois as ações expressas ocorrem no momento, né, em que o Níquel-Náusea fala. Muito bem, próxima questão. Observe as formas verbais que Níquel-Náusea utilizou nos 4 primeiros quadrinhos. Se as ações dele tivessem acontecido no passado, como essas formas verbais deveriam ser escritas? E no futuro? Responda completando o quadro. Então, temos o quadro aqui, né, com presente, anda, sobe, desce, toma, aperta e ganha. E você vai passar todas essas frases, essas palavrinhas aqui, para o passado e para o futuro. Então, anda, no passado ficará andou, e no futuro andará. Sobe, subiu, subirá. Desce, desceu, descerá. Toma, tomou e tomará. Aperta, apertou e apertará. Ganha, ganhou e ganhará. Muito bem, espero que vocês tenham acertado. Apesar de estar falando dele mesmo, Níquel-Náusea não utiliza os verbos na primeira pessoa do singular, que é o eu. Veja um exemplo. O rato anda pelo labirinto. Ele anda pelo labirinto. Então, aqui, ó, ele está na terceira pessoa do singular, né? Assim como o rato. Complete as frases a seguir com o verbo andar, flexionando-o de acordo com a pessoa utilizada. Então, na letra A eu tenho eu na primeira pessoa do singular e eu tenho eles na terceira pessoa do plural, que fica eu ando pelo labirinto, eles andam pelo labirinto. Muito bem, próxima questão. Releia a fala de Níquel-Náusea no último quadrinho. Nota 10? O prêmio é uma nota 10? Então, letra A. Qual é a forma verbal presente nessa fala? A que verbo ela se refere? Então, a forma verbal é o é, né? Que é o verbo ser. Toda vez que vocês virem esse é, vocês vão saber agora que é o verbo ser, né? Eu sou, tu é, ele é, ok? Esse verbo, ele indica o que? Uma ação ou ele é um estado permanente? O que vocês acham? Exatamente. Então, ele é um estado permanente. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou ainda fenômeno da natureza, como nevar, chover, esfriar. Ele pode se flexionar para indicar tempo presente, passado e futuro. E também fazer a concordância de acordo com a pessoa, né? Primeira, segunda ou terceira pessoa do singular e primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. Observe a capa de livro ao lado e responda às questões. Nunca serei um super-herói. De que assunto você imagina que esse livro trata? B. Como você poderia se tornar um herói da realidade? Então, você vai escrever aí no seu caderno essas questões. Letra C. Contorne a forma verbal no título do livro ao lado. Então, a forma verbal é serei, ok? Neste título, o verbo ser está no futuro. O verbo ser indica um estado. Muito bem. Em que pessoa, primeira, segunda ou terceira, e número, singular ou plural, o verbo ser está flexionado? Indique a resposta no quadro abaixo. Então, ele está flexionado aqui na primeira pessoa do singular, né? Eu. Leia a quadrinha a seguir e responda as questões. Tem passarinho nadando, tem peixe no meu telhado. Ou choveu muito de noite, ou não estou acordado.
Que situações estranhas são apresentadas na quadrinha? Sublinhas. Então, temos aqui, tem passarinho nadando, passarinho não nada, né? Tem peixe no meu telhado. Então, se o peixe estivesse no telhado, ele estaria sem vida, certo? De acordo com o texto, quais são as possíveis causas para essas situações estranhas? Então, ter chovido muito ou ser um sonho. Contorne no texto a forma verbal que indica um fenômeno da natureza. Então, que indica que o fenômeno da natureza é choveu. Com relação ao tempo verbal desse fenômeno, você acha que ele já aconteceu ou vai acontecer, né? Então, está bem claro aqui que ele já aconteceu, né? Então, está aqui no pretérito. Leia a manchete a seguir. Super-heróis levam alegria a crianças internadas no Hospital das Clínicas. Você vai contornar a forma verbal utilizada nessa manchete aqui, que é levam, né? Do verbo levar. Em que tempo verbal ela está flexionada? Então, está flexionada aqui no presente, né? Reescreva a manchete flexionando o tempo do verbo para o passado. Então, ficará: super-heróis levarão alegria a crianças internadas no Hospital das Clínicas. Agora, reescreva a mesma manchete, trocando apenas o termo super-heróis por super-herói e fazendo as flexões verbais que forem necessárias. Então, super-herói leva alegria a crianças internadas no Hospital das Clínicas. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.